Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério, de Cultivar Orquídeas é Fácil, e hoje vamos falar sobre fotossíntese. Vem comigo! Bem, eu estou aqui na RF Orquídeas, Cymbidium começando a abrir, e não vou falar sobre Cymbidium, eu vou falar sobre fotossíntese, e você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o Cymbidium. Bem, como você aprendeu lá no primeiro ano do ginásio, no primário, com seu pai, com a sua mãe, seja lá onde você aprendeu, que as plantas, todas elas, realizam fotossíntese, transformando o gás carbônico da natureza em oxigênio para nós, né? Mas talvez as explicações tenham sido muito rasas e eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque a fotossíntese resulta em flores. E a flor nada mais é do que o resultado de toda a engenharia que existe dentro de uma célula de uma planta. Então, para eu lhe explicar melhor de fotossíntese, vamos começar pelo básico. Fotossíntese é uma reação fotoquímica. Quando vem a luz do sol, o sol está lá, né? A claridade bate na folha e nos cloroplastos, com água que a planta absorve pelas suas raízes, transforma dentro de cada célula da planta a luz e a água e mais o gás carbônico que ela absorve por baixo da sua folha, pelos estômatos. O ar que nós respiramos tem gás carbônico, todo ele. Transforma então isso em açúcar, que você está vendo aqui, tudo isso é açúcar, tá? É o resultado do açúcar. Água, que é também evaporada, né? Ela sai pelas folhas, ela se evapora, e o oxigênio que nós, os animais, respiramos. Na natureza, em média, o nosso ar que respiramos tem 78% de nitrogênio, uns 21% de oxigênio, e o restante são gás carbônico, hélio e outros gases, que não vem ao caso agora. Tudo isso é feito durante o dia. Essa é uma parte que acontece durante o dia, a parte clara da fotossíntese. Tudo isso, tudo que você vê na natureza, tudo que tem a verde, produz fotossíntese. Algumas mais, as plantas mais novas que estão em fase de crescimento produzem muito mais do que as plantas mais velhas. Essa transformação que ocorre mais nas plantas jovens significa que quando a planta cresce, é evidente, né? Ela produz muito mais e gasta mais energia. Aquele pinheiro que tem ali atrás, que vocês estão vendo, um pinheiro pequeno, que a gente plantou faz uns 4 anos, mais ou menos, 5, ele produz muito mais oxigênio na sua fotossíntese, né? Ele solta, né, entre aspas, na natureza, né, muito mais oxigênio que aquele outro pinheiro que está lá atrás, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, que deve ter aí uns 100 anos pelo menos, pinheiro muito grande, tá? Que ele cresce muito lentamente, essas folhas são muito antigas, então elas não precisam ficar crescendo, as células já estão no tamanho que não tem mais crescimento, ela acaba consumindo menos gás carbônico e exalando menos oxigênio, evidentemente. Entrando num assunto bastante polêmico, para depois nós voltarmos aqui nas orquídeas, a grande maioria, mas a maioria gigantesca do oxigênio que nós respiramos não é feito pela floresta, e sim pelas algas que estão nos oceanos. Lembre-se que 75% do planeta é coberto de oceano, e eles têm algas esparramadas em todos os oceanos, desde as microalgas até algas grandes, todas elas absorvem e capturam o gás carbônico e exalam oxigênio. Então, quando a gente fala assim, a floresta amazônica produz oxigênio, menos, gente.
Quem produz maior parte do oxigênio que respiramos são os mares e as plantas que estão em crescimento. Existe até pesquisas de gente séria que a Amazônia, as árvores da Amazônia consomem o oxigênio que ela produz durante o dia, porque à noite as plantas respiram e elas necessitam do oxigênio para fazer as transformações necessárias em cada célula. Então, claro, a Amazônia é importante, nossas matas são importantes, mas vamos voltar a falar sobre orquídeas. Bem, agora voltamos aqui a falar sobre fotossíntese no cimbídio, ou em qualquer outra planta, né? Vou usar o cimbídio aqui. Então, água, energia do sol, gás carbônico que tem aqui ao redor da planta, fazem com que cresça esta planta, que transforme tudo isso em folhas e flores. Cada bulbo, e dentro de cada bulbo nós temos açúcares, glicose, que é a transformação, como vocês já viram ali atrás na fórmula química da fotossíntese. Essa transformação toda é importante para o desenvolvimento da planta. E um detalhe bem interessante, não precisa estar a sol pleno para fazer fotossíntese. Aqui tem 50% de sombrite, mais o plástico, e a planta faz fotossíntese. Dentro do laboratório, as plantas que estão no frasco fazem fotossíntese. Lá a sol pleno também, no meio da mata, mais sombreada, todas elas fazem, todas as plantas verdes. Algumas plantas que são avermelhadas, né, as folhas avermelhadas, elas também fazem, mas numa quantidade menor, né, todo esse processo. O que eu quero mostrar para vocês é que essa transformação fantástica do sol mais o ar que respiramos, o gás carbônico e a água é a base alimentar do planeta. Toda ela vem daí. É o capim que alimenta o boi, é o feijão que precisa de fotossíntese, é o arroz, é o milho, é a mandioca, etc. É a base. Nós, humanos, herbívoros, carnívoros, necessitamos das plantas. Por isso que você tem que tomar bastante cuidado no seu orquidário. A sua planta precisa receber uma boa quantidade sempre de energia, né? De energia, quando eu falo energia, é luz. Você tem que usar as plantas que precisam mais sombra em local mais sombreado, as plantas que precisam mais sol em local mais claro, né, com mais sol. Por que isso? Porque você otimiza o crescimento dessa planta, tá? Otimizando o crescimento dessa planta, utilizando água em boa medida, a adubação para que a planta tenha mais energia, né? Porque a gente come arroz, feijão e uma mistura, carne, ovo, seja lá o que for, e você acaba comendo uma salada, uma fruta, tomando um suco. Isso aí é o complemento que nós precisamos para a nossa vida. Arroz e feijão são carboidratos, aí carne tem proteína, e aí você precisa de vitaminas que estão nas frutas e legumes, etc. Voltando aqui para as orquídeas, água, adubação, boa claridade, né? Deixar a estufa sempre bem arejada também, né? Tudo isso faz com que a planta cresça muito mais. É muito importante você entender que cada folha está fazendo fotossíntese. É claro que quando a folha começa a amarelar, aqui no cimbídio ela começa a ficar amarelinha, daqui a pouco ela vai cair, ela vai diminuindo, né, naturalmente isso, e vai cair fora essa folha e vai continuar crescendo. As outras folhas novas vão fazer o que é bem importante, que é a fotossíntese. Bem, e tem mais uma coisa que o Máximo me lembrou agora, que algumas pessoas acham que não dá para ter uma planta, por exemplo, dentro do quarto ou dentro da sala da sua casa, porque ela vai consumir oxigênio à noite enquanto você está aí dormindo. Bem, isso aqui não respira como um ser humano, então ela consome muito pouco oxigênio para
afetar a nossa respiração. Não precisa ter esse medo, tá? E lá na Amazônia, sim, os estudos é que o que a clorofila produz por dia de oxigênio é praticamente consumido da mesma forma à noite. Mas isso são estudos. Tenha plantas dentro de casa, tenha plantas dentro da sua cozinha, da área, da sua varanda, da sua sala, enfim, tenha plantas, não só orquídeas. Encha a sua casa de plantas, faz um bem danado na gente, a gente sente a vida mais próxima, tá? É importante ter plantas, mas orquídeas é o que eu gosto mais. Vem comigo, eu vou te mostrar outra coisinha lá fora. Bem, aqui atrás nós temos as placas voltaicas que transformam a energia do sol, né, a luz solar, em energia elétrica. E aqui dentro deste frasco nós temos água, sais minerais, esse escuro aqui é carvão, para absorver o etileno, que é também formado, e água, evidente. E a planta está crescendo, está totalmente vedado, ela de dia, na luz, né, lá no laboratório, enquanto tem luz, ela está fazendo a fotossíntese e vai crescendo, e à noite faz a respiração daquilo que ela usa aqui, mais a água e energia que tem no adubo, né, entre aspas, o adubo que tem aqui dentro. Bem, e não é todo o espectro de luz que a planta absorve, nem nossos olhos absorvem toda a luz, né? Tem um espectro bem grande de luz, nós vemos as cores do arco-íris, os insetos enxergam outras cores e as plantas utilizam uma faixa bem pequena de luz para fazer fotossíntese. Hoje é um dia lindíssimo, um céu azul de brigadeiro, como a gente fala, né? Hoje é o primeiro dia do inverno, o dia mais curto do ano, equinócio de inverno. E estamos aqui na RF Orquídeas, com cultivar orquídeas é fácil, de Campo Largo, Paraná, Brasil. E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Não gostou? Dê o seu dislike. Comente aí embaixo, na medida do possível, eu vou responder você. E mais uma coisa, se não é inscrito, clique na florzinha que está aí embaixo, uma florzinha cor-de-rosa, uma orquídea cor-de-rosa. Clicou, está inscrito. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Um grande abraço e que este inverno possa aquecer o seu coração. Um grande abração.